E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Este homem de 30 anos em 1990 já tinha casa própria, carro e estava criando a sua família. E este homem de 30 anos em 2025 ainda mora com os pais e não consegue sequer dar entrada em uma casa própria. Caramba, é tipo eu. É tipo eu. Mas eu sei qual é o culpado disso. É o governo. É só você olhar o quanto, com o tempo, conforme os anos foram passando, quanto tempo era necessário para você pagar os impostos e quanto é hoje. O governo hoje é muito maior do que antigamente, muito maior. Ele pesa muito mais. Pela primeira vez em décadas, uma geração inteira vai ter uma vida financeiramente pior que a dos pais. Enquanto nossos pais compravam casas ainda jovens, essa geração está sendo conhecida como a geração do aluguel. Mas tem gente que fala que isso é escolha, que somos uma geração desapegada, Quem dera fosse escolha. Quem dera. É a geração da falta de escolha. Nós não temos escolhas. que preferimos experiências a bens materiais, e que alugar é mais inteligente. Mas a realidade é que 93% da geração Z ainda deseja ter uma casa. Exatamente. 93% quer ter uma casa, ou seja, quase todo mundo. Mas por que que não tem? Porque não dá, meu amigo. E no caso da casa, a culpa também é do governo e nem é por causa dos impostos. É por causa do Minha Casa Minha Vida. Eu já expliquei aqui e outros youtubers explicaram, o Minha Casa Minha Vida destruiu a chance do pessoal ter casa. Por quê? Porque eles começaram a aumentar o preço das casas. O Minha Casa Minha Vida é o grande culpado pelo preço absurdo das casas. Porque, tipo, vamos supor que tivesse uma casa de 50 mil. Só que aí vem o Minha Casa Minha Vida e oferece empréstimo de até 80, de no mínimo 80 mil para uma casa. Ou é no máximo, não importa. De 80 mil. Aí o que acontece? Todas as casas de 50 mil sobe para 80 mil. Mas aí o Minha Casa Minha Vida, tem as casas agora de 100 mil, muito bonita. A gente vai emprestar agora 150 mil. Pronto, todas as casas vão para 150 mil. Então, o Minha Casa Minha Vida, ele foi aumentando o preço das casas, aumentando o preço das casas, até que você juntando isso com o governo sendo maior, ferrou todo mundo. E 68% das pessoas de 21 a 34 anos preferem comprar um imóvel a morar de aluguel. O sonho continua o mesmo, o que mudou foi a nossa capacidade de realizá-lo. Então, por que viramos a primeira geração em décadas que não consegue ter o que os pais tiveram? E quem realmente se beneficia quando uma geração inteira fica presa pagando aluguel para Quem se beneficia é o governo. sempre? A verdade é simples e dolorosa. Nós não somos piores que nossos pais. Foi o jogo que mudou contra a gente. 31% da geração Z mora com os pais porque não tem dinheiro para comprar ou alugar seu próprio espaço. A geração Z é formada por pessoas nascidas entre 97 e 2012, ou seja, hoje com idades entre cerca de 13 e 28 anos. Não é preguiça nem falta de ambição, é que a conta não fecha. E existe um marco histórico que explica quando tudo mudou. 1997. Nesse ano foi criado o Sistema de Financiamento Imobiliário, Eita. Já tá vindo a bomba, quer ver? que mudou completamente as regras do jogo. Antes de 97, o Estado atuava como provedor direto de habitação. Depois, ele se transformou em algo que os especialistas chamam de market maker, ou seja, quem cria e estrutura mercados financeiros. Essa mudança não foi pequena. O Estado passou a usar instrumentos financeiros típicos do mercado para a política habitacional, através de um processo chamado securitização. Depois disso, ainda tivemos uma série de crises. A crise dos anos 2000, crise de 2008, crise de 2015. Lembrando que toda crise é sempre criada pelo governo. Não há como ter crise se o governo não destruir a economia. Mas nenhuma delas teve um impacto tão grande no mercado imobiliário brasileiro como a pandemia. Com a pandemia, tudo mudou. O preço dos insumos utilizados na construção civil disparou. Entre janeiro de 2020 e janeiro de 2022, o custo de materiais e equipamentos subiu mais de 50%, com destaque para os vergalhões de arames e aço ao carbono, aumentaram 89,69%, os tubos e conexões de ferro e aço, 95,7%, e os tubos e conexões de PVC, 88,32%. Além disso, o mercado viu uma grande mudança no padrão de consumo por imóveis.
Com o avanço do trabalho remoto, muita gente buscou por casas maiores em cidades mais afastadas, com mais espaço para trabalhar, áreas externas e mais conforto. Cidades menores passaram a ser mais procuradas e os preços subiram rápido. Só em São José do Rio Preto as vendas cresceram 136% e os lançamentos 255% em 2024. E a coisa não melhorou desde a pandemia, pelo contrário, só piorou. Em 2021, o preço médio dos imóveis subiu 10,38%, enquanto o custo de construção, medido pelo INCC, disparou 13,85%. De lá para cá, a Selic subiu, o crédito ficou mais caro e o sonho da casa própria foi ficando cada vez mais distante. Só em 2024 a inflação imobiliária no Brasil foi de 7,7%. 7,7%. Ah, como mente. Ai, como mente. Mais que o dobro da média global, que ficou em 2,6%. Foi a maior alta anual no país desde 2013. Ana Maria Castelo, da FGV, explica que há uma economia aquecida com alta nos custos da mão de obra e escassez de imóveis, e que o aumento dos gastos com as construções são um componente bem relevante nos preços finais dos imóveis. Além disso, com a Selic em alta, os custos para financiar um imóvel também aumentaram significativamente nos últimos anos. Por conta disso, 62% dos jovens brasileiros acreditam estar mais complicado adquirir um imóvel do que em gerações anteriores, sendo que 73% ainda sonham com uma casa própria. A primeira mudança é que construir virou uma missão quase impossível. Era muito mais fácil dispor de mão de obra no país nas décadas passadas. O resultado é óbvio: menos construção, mais escassez e preços mais altos. A segunda mudança é que o sistema financeiro virou contra nós. Hoje os financiamentos têm prazos de pagamento de até 420 meses e juros nominais de 10% ao ano. São 35 anos pagando uma casa. O advogado Héctor Augusto Correia, de 29 anos, teve um choque ao tentar comprar um imóvel em São Paulo. O preço está absurdamente caro, incluindo em regiões que costumam ser mais acessíveis, como no centro, beirando 500 a 600 mil reais. E o pior, se você não tiver uma grande soma para dar como entrada, basicamente pagará 2 ou 3 vezes o valor do imóvel no futuro. Ou seja, só otário mesmo. Isso não torna atrativo comprar hoje. É por isso que cada vez mais jovens ficam dependentes da família. Apenas 45% dos jovens adultos entre 18 e 34 anos afirmam ser completamente independentes financeiramente dos pais. O resto ainda depende da família para sobreviver. Segundo o Ipsos, 76% dos entrevistados que pagam aluguel possuem interesse em adquirir um imóvel, mas 36% acreditam que, devido aos altos custos, não conseguirão concretizar esse desejo. A fisioterapeuta Alana Bastos, de 28 anos, só conseguiu sair da casa dos sogros após conseguir um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Pensamos muito na Minha Casa Minha Vida. Ai, o destruidor de preços, ai. localização, porque não temos carro. A nossa geração usa mais transporte público ou por aplicativos. Ela e o marido compraram um apartamento de 35 metros quadrados, menor que uma sala comercial, e financiaram tudo pela Caixa. Esse problema não é exclusivo do Brasil. No ranking anual da consultoria imobiliária Knight Frank sobre as altas dos preços dos imóveis em 2024, dentre as 55 economias avaliadas, o Brasil ocupou a 15ª posição. Isso mostra que o fenômeno é global, mas isso não diminui nossa frustração. Pelo contrário, O fenômeno é global. Por quê? Porque governos estão sempre aumentando. E na pandemia, o que eles fizeram? Bora imprimir dinheiro! Vamos imprimir dinheiro! A economia a gente vê depois. Aí o depois chegou. Hein? O depois chegou. Quando ele fala, a Covid fez não sei o quê, os preços subiram não sei o quê. Por quê? Porque a economia a gente vê depois. confirma que uma geração inteira no mundo todo está sendo deixada para trás. Se o sonho continua o mesmo, mas o acesso desapareceu, como exatamente esse sistema foi criado contra nós? E quem se beneficia quando uma geração inteira fica presa pagando aluguel para sempre? A pergunta que todo jovem faz é simples. Se nossos pais conseguiram, por que nós não conseguimos? A resposta está em como o próprio Estado brasileiro criou um sistema que transforma a moradia em produto financeiro. Imagina que você quer comprar um imóvel de 500 mil e de alguma forma consegue dar 100 mil de entrada e vai financiar 400 mil. Com juros de 10% ao ano, só no primeiro ano você pagaria 40 mil em juros, mais de 3.300 por mês só para manter a dívida parada, sem nem reduzir sua dívida. Se você ganha 5 mil por mês, o banco só aprova um financiamento que a parcela fique em até 30% da sua renda. Nesse caso, R$ 1.500 por mês. Com essa parcela você financia um imóvel de no máximo 200 mil. Mas o problema vai muito além dos juros altos. O sistema foi deliberadamente estruturado para criar barreiras.
Entre 2011 e 2016, a Caixa Econômica Federal emitiu 18,9 bilhões de reais em títulos securitizados. Funciona assim: o Estado cria créditos habitacionais através da Caixa Econômica Federal, transforma esses créditos em títulos financeiros e depois o FGTS, que é um fundo público, compra esses títulos fazendo os recursos voltarem para novos financiamentos. Isso cria um ciclo perverso, liberando cada vez mais financiamentos e com o constante aumento do teto dos valores financiados. É, meu amigo, o círculo perverso tá aí. Olha, tô dizendo, olha, o governo, meu amigo, é especialista em destruir tudo. Ah, camarada. Como resultado, o valor dos imóveis nunca para de aumentar. É um sistema onde o Estado passou a usar instrumentos financeiros típicos do mercado para a política habitacional. Entre 2011 e 2016, o FGTS investiu bilhões comprando títulos lastreados em financiamentos habitacionais. Em outras palavras, o próprio governo controla quem pode ou não ter acesso ao crédito habitacional e, ao mesmo tempo, usa esses créditos para alimentar o mercado financeiro. O Estado criou um sistema onde ele é o dono da bola e dita as regras do jogo. É, exatamente, exatamente. Você acha que tá difícil comprar uma casa? Adivinha quem é o culpado? Parece uma ação social para aumentar o acesso à moradia, mas que acaba na prática excluindo cada vez mais pessoas de ter a casa própria, começando sempre pelas mais pobres. Com a valorização descontrolada, o mercado imobiliário virou também um espaço de especulação financeira. Na prática, ao invés do investidor abrir ou investir em empresas para multiplicar seu patrimônio, ele simplesmente compra um imóvel e espera a valorização. Em São Paulo, por exemplo, quase 600 mil imóveis estão fechados, esperando valorização. Enquanto isso, quem realmente precisa de um lugar para morar, fica sem opção ou é empurrado para a periferia. Esse não é o problema, é só o efeito colateral do crédito descontrolado. Mas se isso já não fosse bastante, ainda tem um outro problema. Nós não somos o perfil que os bancos gostam. Nossos pais tinham estabilidade, carteira assinada por décadas, progressão previsível de salário e aposentadoria garantida. Os bancos sabiam que podiam emprestar porque o risco era baixo. Hoje, carteira assinada é sinônimo de salário baixo. Por isso, muita gente opta por contratos temporários, freelances, trabalha como MEI ou abre uma empresa. Com isso, conseguimos ganhar mais, mas para o banco somos considerados risco alto, mesmo ganhando bem, criando uma barreira para o crédito imobiliário. Por isso, o ciclo vicioso se formou. Menos pessoas conseguem comprar, então construtoras fazem menos unidades, aí os preços sobem e fica ainda mais difícil comprar. Não é que nossa geração escolheu ser diferente, é que mudaram as regras do jogo bem na nossa vez de jogar. Se você paga R$ 2.500 de aluguel por mês, em 20 anos terá desembolsado 600 mil. Em 30 anos, mais de 900 mil. Dinheiro suficiente para comprar quase 2 apartamentos, mas que foi direto para o bolso de outra pessoa, enquanto você continua sem nada no seu nome. A pergunta é, vamos esperar décadas para que alguém mude essas regras? Ou existe uma forma de criarmos nossas próprias regras? Existe, indo embora do Brasil. Ora, vocês acham mesmo que o governo que criou essas barreiras, ele vai tirar? O governo, meu amigo, é seu inimigo. O Estado, ele está aqui para te esmagar. Ele vai tirar cada centavo do seu bolso. Tudo que você produzir, ele vai arrancar mais de 90%. Você acha que o poder de compra aqui é baixo? Por que será? Não é por causa dos ricos, eu te garanto. Os ricos estão lá de boa. Mas o Estado brasileiro, meu amigo, esse aqui vai sempre te sufocar, vai sempre tirar mais um pouquinho. Opa, vou inventar uma regra aqui, uma leizinha ali, uma burocracia aqui. Opa, olha, tô tirando mais dinheiro agora. Bora fazer outro negócio aqui, ó. Vou fazer um negócio aqui, ele custa 10, vou cobrar 20. É, meu amigo. Você quer prosperar? Saia dessa pocilga. Saia dessa pocilga. O sistema está travado, isso é um fato. Mas enquanto esperamos décadas para que alguém mude essas regras, nossa vida está passando. A realidade é dura. Você pode continuar pagando aluguel para sempre, vendo sua renda ser sugada por um imóvel que nunca será seu, ou pode tomar uma decisão diferente. A saída que a nossa geração está encontrando. A boa notícia é que a nossa geração tem algo que os pais não tinham: acesso ao mercado global através da internet. Com o dólar acima dos R$ 5, trabalhar para empresas internacionais virou uma estratégia que faz diferença real. Ganhar em moeda forte e gastar em reais cria um poder de compra que o mercado de trabalho brasileiro não consegue mais oferecer. Não é sobre abandonar o Brasil, é sobre criar independência suficiente para ter escolhas, incluindo a escolha de finalmente conseguir comprar sua casa própria. Eu já discordo. Eu já discordo. Se for para ficar no Brasil, realmente você tem que trabalhar digital. Se você trabalha digital, olha o seguinte: você trabalha digital, significa que o local que você está não importa, porque você pode trabalhar de qualquer lugar. Então, se você estiver ainda no Brasil, o que você faz? Você vai para cidades do interior, principalmente longe de grandes capitais. Por quê? Porque o custo de vida é menor.
o crime é menor. Então, se você trabalha digital, vá trabalhar num local que o custo de vida é mais baixo. Eu aqui, por exemplo, eu moro no interiorzão aqui. O interior do interior, basicamente. O aluguel que eu pago aqui é R$ 400. É muito diferente de eu pagar um aluguel de 2.500, sabe? Então, vá morar no interior, onde o custo de vida é menor. O que isso significa na prática? Quando você tem uma renda em dólar ou euro, mesmo que parcial, muda completamente sua capacidade de acumular dinheiro. Os mesmos 130, 140 mil que pareciam impossíveis de juntar para dar entrada numa casa, se tornam um objetivo alcançável em poucos anos. Não é sonho americano, é matemática. Se sua renda não está limitada pela economia brasileira, você não precisa aceitar as limitações que ela impõe. A escolha é sua. Enquanto o sistema brasileiro continua expulsando nossa geração do mercado imobiliário, milhões de jovens pelo mundo todo estão descobrindo que trabalhar remotamente para mercados internacionais é muito possível e necessário. Nossa geração cresceu acreditando que trabalho formal levaria a casa própria. Hoje sabemos que isso virou impossível, um sistema que mantém nossa renda limitada enquanto os custos explodem, beneficiando sempre quem já tem patrimônio. Por outro lado, não existe nada mais libertador do que você ter uma renda que não depende da economia brasileira, te possibilitando finalmente juntar dinheiro de verdade com poder de compra real para realizar os seus sonhos. O jovem de hoje que consegue trabalhar para o mercado internacional é o proprietário de amanhã, que decidiu não aceitar as limitações que impuseram para a nossa geração. E nos tempos atuais não precisa muita coisa. Se você entende o básico de como usar um computador e algumas tecnologias atuais, você já tem mais que o necessário para dar os primeiros passos. Só não pode ser uma pessoa preguiçosa ou acomodada. Para esses, aceitar o aluguel eterno ainda é o melhor caminho. Eu acho que eu vou aceitar o aluguel eterno porque eu não consigo ganhar muito. Os meus ganhos são baixos. E o aluguel que eu tô pagando é pequeno também, então, sinceramente, eu não faço muita questão, não. Eu estou confortável. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!